Fala pessoal, e aí, tudo certo? Hoje a gente vai iniciar o estudo do controle de constitucionalidade, tá? A gente vai ter 4 aulas sobre o controle de constitucionalidade porque é um dos temas mais importantes na disciplina de direito constitucional, tá? E realmente é um tema bem extenso, tem muita coisa para a gente ver, tá? Então já vai aí na tela para vocês. A gente vai iniciar o controle de constitucionalidade. Vejam bem, primeiramente tenham a noção de que o controle de constitucionalidade nada mais é do que a fiscalização da compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. A gente viu nas aulas anteriores, principalmente quando a gente estudou as normas constitucionais, que a Constituição é uma norma dotada de supremacia no ordenamento jurídico, né? O produto do poder constituinte originário, a Constituição, é a norma suprema do ordenamento jurídico. Não tem nenhuma norma de igual hierarquia e também não tem nenhuma norma acima da Constituição no ordenamento jurídico. E para proteger essa supremacia, a gente precisa ter mecanismos de controle de constitucionalidade, tá? Que são os mecanismos através dos quais nós podemos fiscalizar se as normas infraconstitucionais foram produzidas de forma compatível com a Constituição e se elas têm um conteúdo compatível com a Constituição, tá? Vejam, para a gente falar em controle de constitucionalidade, existem alguns pressupostos lógicos, que são esses aqui que eu coloquei na tela. A gente tem que ter uma Constituição escrita. Por quê? Porque se a Constituição não for escrita, né, se for uma Constituição costumeira, ela vai sendo alterada por um processo natural de alteração dos costumes, tá? Então, não existe uma produção formal dessa Constituição. Ela é naturalmente construída ao longo do tempo. Logo, não tem sentido falar em um controle de produção normativa que seja contrária a essa Constituição, tá bom? Quando a gente tem uma Constituição rígida, também é um pressuposto lógico para o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque, embora nós tenhamos uma Constituição formal, uma Constituição escrita, se ela não for rígida, significa o quê? Significa que ela pode ser alterada pelo processo de produção normativa comum, pelo processo de produção normativa ordinário, tá? Então, uma Constituição que não é rígida, ela não tem um processo de alteração diferenciado, que é mais dificultoso do que o processo de produção das normas infraconstitucionais. Então, se ela pode ser alterada normalmente pelo mesmo processo de produção de normas constitucionais, infraconstitucionais comuns, não tem sentido a gente falar em um controle de constitucionalidade, porque qualquer norma infraconstitucional pode modificar a Constituição, tá? E também a gente precisa ter separação dos poderes no ordenamento jurídico. Por quê? Porque se a gente não tiver uma separação de poderes, ou seja, se todas as funções do Estado forem exercidas pelo mesmo órgão, né, as funções executiva, legislativa e judiciária, qual que vai ser a consequência disso? A consequência é que esse único órgão vai tomar todas as decisões como ele achar mais conveniente. Dentre essas decisões, estão compreendidas as decisões de editar ou de revogar, né, editar ou retirar do ordenamento jurídico determinadas normas, inclusive alterando a Constituição. Então, se esse órgão produz uma norma, ele pode depois retirar essa norma do ordenamento jurídico pela forma que ele bem entender, já que ele é o único órgão que exerce todas as funções do Estado. E ele pode retirar essa norma do ordenamento jurídico, seja por razões políticas, né, de conveniência e oportunidade, seja por razões jurídicas, ou seja, de compatibilidade dessa norma ou não com a Constituição. Tá? Então, quem vai decidir tudo vai ser um único órgão. Não tem como falar em um controle de constitucionalidade. Tá? Bem, quando foi que surgiu o controle de constitucionalidade nos contornos que nós conhecemos atualmente? Atualmente, nós temos no nosso ordenamento jurídico e nos diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, nós temos sistemas de controle de constitucionalidade
que seguem princípios mais ou menos semelhantes. E onde foi que surgiu essa formatação moderna do controle de constitucionalidade como a gente conhece hoje? Surgiu lá no constitucionalismo norte-americano, tá? No comecinho do século XIX. Mas veja, antes do surgimento desse modelo moderno de controle de constitucionalidade, a gente teve alguns antecedentes históricos que traziam características que remetem ao formato atual de controle de constitucionalidade. Um desses antecedentes estava lá na Grécia Antiga, né, então no constitucionalismo da Antiguidade Clássica, que era o Instituto da Graphe Paranomon. A Graphe Paranomon nada mais era do que um instrumento lá no constitucionalismo grego, por meio do qual se podia impugnar uma norma comum, que era produzida contrariando alguma norma divina. E aí essa norma comum era julgada por um tribunal que era composto por, no mínimo, 1000 membros, e aí ela poderia ser declarada nula ou não. Era possível até haver uma suspensão cautelar dessa norma durante o procedimento da Graphe Paranomon. Tá? E aí, se a norma fosse declarada nula, ela era invalidada desde a sua origem, então era um efeito retroativo. Inclusive, era possível haver a responsabilização pessoal de quem havia proposto a norma e de quem aprovou essa norma. Tá? Então, era um instituto muito semelhante ao que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, conhecido como ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tá? E também tivemos, lá em Portugal, em 1603, lá no Código Filipino, a previsão da possibilidade de o corregedor das comarcas declarar nula alguma norma local que contrariasse as ordenações do reino. Tá? O Código Filipino foi por um tempo aplicado no Brasil colônia. Por isso é tão importante essa referência histórica para o nosso constitucionalismo. Tá? Então a gente tem esses antecedentes históricos mais remotos, só que, como eu falei, o modelo moderno de controle de constitucionalidade como a gente conhece hoje, ele surgiu, na verdade, lá no constitucionalismo norte-americano. Em um caso que ficou muito famoso, chamado de caso Marbury versus Madison, lá em 1803, tá? Então, no início do século XIX. O que aconteceu? Né? Primeiro, esse modelo norte-americano ele é chamado de Judicial Review. Tá? Então, quando você vê a expressão Judicial Review, você já sabe que é uma referência ao modelo de controle de constitucionalidade norte-americano, que é um modelo concreto e difuso. Tá? Vejam, tá, como é que foi, então, esse caso aí, Marbury versus Madison? Foi o seguinte. Durante o governo do presidente John Adams ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Tá? O primeiro foi George Washington, o segundo foi John Adams, e o terceiro foi Thomas Jefferson. Tá? Bem, durante o governo do John Adams, o secretário de Estado era o John Marshall. Tá? Isso aí. O mesmo John Marshall que depois se tornou juiz da Suprema Corte norte-americana, e foi ele quem proferiu o voto nesse caso, Marbury versus Madison, e inaugurou o sistema norte-americano de controle de constitucionalidade. Tá? Bem, na época do governo do John Adams, o John Marshall era o secretário de Estado. E o que aconteceu? No fim do mandato, o John Adams conseguiu aprovar uma lei criando diversos cargos de juiz de paz. Tá? Só que para esses juízes serem investidos nos cargos, eles tinham que receber em mãos a carta de nomeação, cada um deles. E aí John Adams, o presidente, falou para o John Marshall, que era o secretário de Estado, para que ele entregasse todas as cartas de nomeação aos diversos juízes. Por quê? Porque ele queria ter vários membros da magistratura que fossem simpatizantes do seu partido, o Partido Federalista. Bem, acontece que nem todos esses nomeados conseguiram receber a carta de nomeação a tempo. Por quê? Porque isso ocorreu no último dia do mandato, tá? Do mandato do John Adams. Inclusive, por isso que esses juízes de paz nomeados pelo Adams aí foram chamados de juízes da meia-noite, ou Midnight Judges. Enfim, o que aconteceu?
nem todos esses Midnight Judges conseguiram receber as cartas de nomeação. E um desses que não receberam a carta foi justamente o Marbury, o William Marbury. Tá? Aí veio e foi iniciado o mandato do novo presidente, que era o Thomas Jefferson, e o secretário de Estado foi substituído também. Né? Então, o John Marshall deixou o cargo dele, e o novo secretário de Estado foi o James Madison. Esse mesmo Madison, desse caso, Marbury versus Madison. O que aconteceu? O Madison, por ordem do presidente Thomas Jefferson, não entregou as cartas de nomeação dos juízes que tinham sido nomeados pelo John Adams e que não tinham recebido essas cartas antes do fim do mandato do John Adams. Então, Marbury ajuizou uma ação perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, dizendo ter direito a receber a carta de nomeação. E esse processo, essa ação foi ajuizada contra o James Madison, que era o secretário de Estado que negou a entrega dessas cartas de nomeação. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: essa ação era o equivalente lá nos Estados Unidos ao mandado de segurança. E quem previu, o documento que previa a competência da Suprema Corte norte-americana para julgar esse mandado de segurança, né, impetrado contra o secretário de Estado, era uma lei, era uma norma infraconstitucional. Tá? O que aconteceu? O caso estava com o John Marshall, que era integrante da Suprema Corte norte-americana na época já, e ele demorou um tempão para proferir o voto dele. Era uma situação política muito complicada. Tanto que, na época, o Thomas Jefferson, o presidente, fez uma pressão muito forte na Suprema Corte, falando que ia abrir uma guerra com eles se o caso contra o Madison fosse acolhido, se o pedido do Marbury fosse julgado procedente. E aí, qual foi a saída do Marshall? Ele falou o seguinte: olha, realmente, embora o Marbury tenha o direito material alegado, temos um problema aqui. Qual é esse problema? A lei que prevê a competência da Suprema Corte para julgar o caso, ela contraria a Constituição. Porque só a própria Constituição pode estabelecer competências para a Suprema Corte. Não é possível que uma norma infraconstitucional crie competências para a Suprema Corte. Só a Constituição. Então, se essa norma é inconstitucional, não tem como acolher o pedido apresentado pelo Marbury. Então, foi essa a decisão. Foi nesse caso que se reconheceu a possibilidade de realização do controle de constitucionalidade incidentalmente no caso concreto, e que inaugurou o nosso sistema moderno, como a gente conhece hoje, de controle de constitucionalidade. Tá? Por que esse controle de constitucionalidade foi possível? Porque o constitucionalismo norte-americano, a Constituição norte-americana, que foi a primeira Constituição escrita em sentido moderno na história, ela trouxe com ela a ideia de democracia dualista. O que é essa democracia? É aquela democracia que é baseada em dois tipos de decisão. As decisões raras do povo, que são as decisões que dão surgimento à Constituição. Então, a Constituição é resultado das decisões raras do povo. E ao lado das decisões raras do povo, nós temos as decisões cotidianas ou comuns dos governantes, que são as decisões tomadas pelos representantes do povo no dia a dia do exercício das funções do Estado. Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo. E aí, quando houver um choque entre esses dois tipos de decisão, as decisões raras do povo e as decisões comuns dos governantes, o que deve prevalecer são as decisões raras do povo, ou seja, a Constituição. Tudo que é feito pelos representantes do povo deve ser compatível com a Constituição, que é fruto das decisões raras do povo. E aí tem alguns detalhes sobre esse controle de constitucionalidade norte-americano, chamado Judicial Review. Primeiro, ele decorre implicitamente da Constituição. Por quê? A Constituição norte-americana não previa esse controle de constitucionalidade. Ele foi uma decorrência implícita
reconhecida naquele caso Marbury versus Madison. Outra coisa, esse controle é um controle judicial, tá? Exercido por um órgão judicial. Ele é repressivo, ou seja, ele é exercido quando a norma ou o ato já foi praticado. Ele é concreto, que significa que ele é exercido diante de um caso concreto. Quando o Poder Judiciário analisa um caso concreto, ele pode avaliar se há ali alguma contrariedade à Constituição. Ele é meramente declaratório e ele é difuso. Ele é declaratório porque ele simplesmente declara uma invalidade, a invalidade do ato ou da norma que contraria a Constituição. E ele é difuso porque ele pode ser exercido por qualquer órgão jurisdicional no exercício das suas atribuições. Qualquer juiz e qualquer tribunal pode declarar essa inconstitucionalidade. Tá certo? E nela, no modelo norte-americano, a natureza do ato inconstitucional é de um ato nulo. Tá? O sistema norte-americano, então, adotou a teoria da nulidade. Tá? O que é inconstitucional é nulo. E é justamente por isso que a decisão de inconstitucionalidade ela é meramente declaratória. Ela simplesmente declara uma nulidade que já existia. Ela não constitui, a partir dela, uma invalidade. A invalidade da norma já existia e a decisão simplesmente declara. Tanto é assim que os efeitos da decisão retroagem à origem da norma. Ela já nasce inválida, porque ela é nula. Tá certo? Bem, esse modelo de controle de constitucionalidade, ele se espalhou pelo mundo e também sofreu com algumas adaptações, algumas evoluções, chegando no modelo chamado de modelo austríaco, que é o modelo do controle concentrado abstrato. O modelo austríaco, ele recebeu influência do Hans Kelsen, tá certo? Ele é um controle, como eu falei, ele é concentrado, porque ele se concentra em um único órgão. O norte-americano é difuso, então qualquer órgão pode exercer diante de um caso concreto. O austríaco não, ele é concentrado, porque só um órgão pode exercer esse controle de constitucionalidade. E ele não é concreto, ele é abstrato. É abstrato porque ele não é exercido diante de um caso concreto apresentado ao Poder Judiciário. Você não tem uma ação entre duas partes disputando um interesse subjetivo. É simplesmente um processo em que se pede a fiscalização em abstrato da validade daquela norma. O pedido na ação é o seguinte: tribunal, eu quero que você me diga se essa norma, abstratamente considerada, ou seja, do jeito que ela está aí, ela é válida ou ela é inválida, cotejando-a com a Constituição. Tá? E os efeitos da decisão são erga omnes, ou seja, eles se projetam para fora do processo, atingindo todo mundo que se submete àquele ordenamento jurídico. Lá no modelo norte-americano, não. Os efeitos da decisão são meramente interpartes. Por quê? Porque é um modelo exercido no caso concreto, em um processo de caráter subjetivo. É um controle que é exercido quando se está diante de uma disputa de interesses subjetivos entre duas partes antagônicas. Tá bom? Por isso que os efeitos da declaração ali se limitam às partes do próprio processo. Eles são interpartes. Bem, no modelo austríaco, o ato inconstitucional ele não é nulo. Ele é anulável. Então nós temos aqui a adoção da teoria da anulabilidade. Tá? Por conta disso, fica bem claro que a decisão que reconhece essa inconstitucionalidade, ela não tem uma natureza declaratória. Ela não declara uma invalidade que já existia. Ela tem uma natureza constitutiva. Tá? A natureza constitutiva negativa. Por quê? Porque ela cria a invalidade, ela institui, ela constitui a invalidade a partir daquele momento. E é uma constitutiva negativa porque ela retira a norma do ordenamento jurídico. E justamente por ter uma natureza constitutiva, os seus efeitos são meramente ex nunc, são não retroativos ou para um momento no futuro. Tá bom? Bem, esses são os dois grandes modelos de controle de constitucionalidade que a gente encontra no mundo. No Brasil, quando foi que nós tivemos pela primeira vez a previsão do controle de constitucionalidade? Veja, na Constituição de 1824, a gente tinha um Estado unitário com concentração do poder nas mãos do imperador e a gente não tinha um controle
de constitucionalidade. Tá? A gente tinha até a previsão de um poder moderador lá. Mas, quando houve a proclamação da República, aí sim a gente teve a previsão do controle de constitucionalidade. E foi do modelo norte-americano. Então, a primeira vez que nós tivemos a previsão de controle de constitucionalidade no Brasil foi do controle incidental, concreto, difuso. Foi do modelo norte-americano. E onde foi que houve essa previsão? Foi na nossa Constituição Provisória. Tá? Então, antes mesmo da Constituição da República, a gente já teve a previsão do controle difuso de constitucionalidade no Brasil, no decreto número 510 de 1890. Foi o decreto que instituiu uma Constituição Provisória. Tá? Depois, né, seguindo a ordem cronológica, a gente teve a previsão desse modelo de controle, o difuso, no decreto 848, que organizou a Justiça Federal, e aí, finalmente, na Constituição de 1891. Então, a primeira Constituição brasileira em que houve a previsão do controle de constitucionalidade foi a de 1891. Tá? Antes dela, lá na Constituição Provisória, no decreto 510 de 1890, a gente também teve. Tá? Outra norma que disciplinou o controle difuso no Brasil foi a Lei 221, que também tratou sobre a Justiça Federal. Tá bom? Agora, veja, e o controle concentrado abstrato? A gente viu que o controle difuso ele foi introduzido no Brasil pela Constituição Provisória e que a primeira Constituição que previu esse controle no Brasil foi a de 1891. E o controle concreto abstrato? Bem, é bom ter um cuidado com isso aí, por quê? Porque para fins de prova e para a doutrina de modo geral, o controle concentrado abstrato foi introduzido no Brasil por essa emenda aqui, a emenda 16 de 65, tá? Que alterou a Constituição de 46. Por quê? Ela introduziu nessa Constituição a previsão de uma representação de inconstitucionalidade, que era uma ação semelhante à nossa atual ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, para fins de prova, vocês vão adotar isso aqui, que foi a emenda 16 de 65, que introduziu o controle concentrado abstrato no Brasil. Mas, vejam só, tem um detalhe, que é o seguinte. Antes da emenda 16, lá na Constituição Federal de 1934, a gente já tinha a previsão de uma ação que era uma ação de controle de constitucionalidade concentrada. Tá? E era essa ação aqui, a representação interventiva. Por quê? Na época da Constituição de 34, em algumas hipóteses, a decretação da intervenção federal dependia de uma lei do Congresso Nacional. Então, era o Congresso que, por meio de uma lei, estabelecia a intervenção. Só que essa lei tinha que ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de uma representação interventiva apresentada pelo Procurador-Geral da República, e só depois que o STF falasse que essa lei era constitucional, é que o presidente da República podia decretar a intervenção. Então era como se fosse uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, com um objeto específico, uma lei de intervenção. Tá? Então na Constituição de 34 já existia um instrumento de controle concentrado abstrato. Mas, como foi só a emenda 16 de 65, que introduziu lá na Constituição de 46 a representação interventiva, que é a ação padrão de controle de constitucionalidade abstrato, que era um equivalente à ADI. Como foi só aí que aconteceu isso, essa norma, a emenda 16 de 65, que é considerada, pelo menos para fins de prova de concurso, como a norma que introduziu o controle concentrado abstrato de constitucionalidade no Brasil. Trouxe até uma questão de prova do TJ de Minas Gerais, tá? Que foi feita pela VUNESP, e que adotou justamente esse entendimento. Olha o que ela falou. O sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro, até a introdução do controle concentrado, por modificação operada na Constituição de 46, seguia o modelo norte-americano, sendo que a partir daí recepcionou a concepção austríaco-kelseniana, sem contudo abandonar a fiscalização judicial difusa. Correto. Exatamente isso. A gente vê que o controle difuso foi introduzido no Brasil pela Constituição Provisória,
que a primeira Constituição brasileira que previu o controle difuso foi a de 1891, e que o controle concentrado só foi introduzido no Brasil pela emenda 16 de 65, pelo menos para fins de prova. Tá? E foi exatamente isso que essa questão falou. Questão do TJ de Minas Gerais, de 2012, feita pela Unesp. Tá? Então, para fins de prova, o mais seguro é considerar a emenda 16 de 65 como uma norma que introduziu o controle concentrado abstrato no Brasil. A partir dela, para fins de prova de concurso, foi que nós passamos a ter, concomitantemente no ordenamento jurídico brasileiro, tanto o modelo norte-americano, que é o difuso, quanto o modelo austríaco, que é o concentrado. Beleza? Veja, quando a gente fala em um controle de constitucionalidade, e a gente já viu que o controle de constitucionalidade é a fiscalização sobre a compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição, nós precisamos saber quais são os parâmetros que são utilizados para que esse controle seja realizado. No que é que vai se basear o órgão judicial que exerce o controle para realizar o controle? Bem, nos parâmetros. E esses parâmetros são dois. A gente tem um parâmetro superior e a gente tem um parâmetro inferior. Tá? O parâmetro inferior é a norma ou o ato que é controlado, que é comparado, cotejado com a Constituição. Já o parâmetro superior, que também é chamado simplesmente de paradigma de controle, às vezes se referem a ele simplesmente como parâmetro de controle de constitucionalidade, sem diferenciar a existência de um parâmetro superior e um parâmetro inferior, ele é a norma constitucional que se alega ter sido violada. Tá? Agora, quais são essas normas constitucionais que podem servir de parâmetro superior? São as normas que integram o chamado bloco de constitucionalidade. Eu já vou falar o que é o bloco de constitucionalidade, mas antes vamos falar só aqui do parâmetro inferior. O parâmetro inferior, que é a norma ou ato que é cotejado com a Constituição para saber se ele é válido ou inválido, ele normalmente, comumente, é chamado simplesmente de objeto de controle. Então, o objeto do controle é o parâmetro inferior, é a norma ou ato que é acusado de ser inconstitucional. Tá? E aí pode ser um ato de caráter normativo ou realmente um ato material, de caráter material do poder público. Bem, vamos voltar aqui para a questão então do bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade, então, é o parâmetro constitucional de controle de constitucionalidade. Ele é o parâmetro superior, é o paradigma do controle de constitucionalidade. E o que é que integra o bloco de constitucionalidade? Será que são simplesmente as normas expressas no texto permanente da Constituição? Não, não são apenas elas. Tá? Agora, só um detalhe, essa ideia de bloco de constitucionalidade surgiu lá na França, e lá na França eles adotam uma concepção bem mais ampla do que é o bloco de constitucionalidade. Eles incluem no bloco de constitucionalidade até mesmo normas infraconstitucionais, desde que sejam normas que decorram diretamente da Constituição. Tá? No Brasil, a gente não chega a esse extremo. O nosso bloco de constitucionalidade ele é mais restrito. Tá? Então, eu trouxe aqui já enumerado para vocês o que é que integra o bloco de constitucionalidade. Mas, basicamente, são todas as normas explícitas e implícitas que tenham status constitucional. Tá? Inclusive princípios implícitos na Constituição. Vamos dar uma olhadinha. O texto vigente da Constituição de 88, que é o texto permanente da Constituição, tá? As disposições das emendas constitucionais que não foram incluídas na Constituição, a gente tem diversas emendas constitucionais que operam alguma alteração no texto da Constituição, só que, além de fazer isso, elas próprias têm disposições autônomas que não são incluídas no texto da Constituição. Essas normas dessas emendas constitucionais, que ficam fora do texto da Constituição, também têm status constitucional e podem servir de paradigma para o controle de constitucionalidade. Tá? Bem, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, a gente sabe que, desde a emenda 45, que
trouxe essa previsão no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os tratados internacionais, se eles forem sobre direitos humanos, né, sobre direitos fundamentais, e forem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pelo mesmo rito de aprovação de uma emenda constitucional, passam a ter status constitucional. Tá? Então, se eles forem incorporados pelo rito de emenda, que exige aprovação em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e maioria de 3/5 dos votos dos membros de cada casa nesses 2 turnos de votação, aí, nesse caso, esse tratado vai ter status constitucional. Tá bom? Se for um tratado sobre qualquer outro tema que não seja direitos humanos, ele vai ter um status de lei ordinária. E se for um tratado que trate de direitos humanos, mas que foi incorporado sem observar o rito de aprovação de emendas constitucional, o STF entende que ele vai ter um status supralegal. Então, existe uma tríplice hierarquia dos tratados internacionais no Brasil. Tá? Os tratados comuns têm status de lei ordinária, os tratados sobre direitos humanos não incorporados pelo rito de emenda constitucional, status supralegal, que paralisa as normas infraconstitucionais que sejam contrárias a ele, e os tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo rito de emenda constitucional têm um status constitucional, o mesmo status de emenda constitucional. Tá? Bem, os princípios, direitos e garantias fundamentais implícitos na Constituição também integram o bloco de constitucionalidade. Tá? Inclusive, o próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição deixa concluir isso, porque ele fala o seguinte, que os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição não excluem outros que decorram ou de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil faça parte, ou que decorram implicitamente do próprio regime da Constituição brasileira. Tá? E o espírito e os valores da Constituição. Os valores impregnados na Constituição também têm status constitucional. E eles integram o bloco de constitucionalidade. Tá? As normas do ADCT também integram. Tá? Eles fazem parte do texto da Constituição. Bem, qual é a natureza da norma inconstitucional no Brasil? Qual é a teoria que a gente adota? A gente viu que lá no modelo de controle norte-americano, eles adotam a teoria da nulidade, de modo que o ato inconstitucional é considerado um ato nulo. Ele é inválido desde a sua origem. No modelo austríaco, é adotada a teoria da anulabilidade, de modo que o ato inconstitucional ele não é nulo, ele é anulável. Então, ele se torna inválido desde a decretação da sua anulabilidade pelo Tribunal de Controle de Constitucionalidade. No Brasil, a gente adota a teoria da nulidade. Tá? Isso fica muito claro na Constituição quando ela fala que o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade. E aí, na doutrina, é interessante só fazer esse comentário. Há quem diga que, na verdade, a nulidade do ato inconstitucional é uma sanção para a inconstitucionalidade desse ato. Quem fala isso, por exemplo, é o Olavo Alves Ferreira. Ele fala isso nesse sentido, que a nulidade é uma sanção para a inconstitucionalidade do ato. Bem, então no nosso ordenamento jurídico, a regra é que o ato nulo, o ato inconstitucional é um ato nulo. A gente adota a teoria da nulidade do ato inconstitucional. Mas a teoria da nulidade no nosso ordenamento jurídico, ela sofre uma mitigação. Como? Pelo instituto conhecido como modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. As leis que tratam do controle concentrado abstrato de constitucionalidade prevêem que, quando houver razões de interesse social ou de segurança jurídica, e também houver voto de 2/3 dos membros do tribunal, é possível modular a declaração, modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Dentre esses efeitos, temos o efeito retroativo. A regra é que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade seja retroativa, ou seja, ela retroaja à origem da norma. Mas se o tribunal modular os efeitos da decisão, ele pode dizer que, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade vai produzir efeitos apenas a partir do momento da própria decisão,
ou mesmo em um momento no futuro, depois da prolação da decisão. Quando o tribunal faz isso, ele mitiga a teoria da nulidade, ele afasta a teoria da nulidade e aplica a teoria da anulabilidade. A decisão de inconstitucionalidade deixa de ter uma natureza declaratória e passa a ter uma natureza constitutiva negativa, igual lá no controle, no modelo de controle de constitucionalidade austríaco. Tá bom? Então, no nosso sistema, a regra, o ato inconstitucional é nulo, excepcionalmente, por conta da modulação, a nulidade fica mitigada e se aplica a anulabilidade. Tá? Em relação à possibilidade de modulação, embora ela esteja prevista na lei para casos de declaração de inconstitucionalidade, o STF admite, por analogia, a aplicação da modulação para hipóteses de juízo de recepção e não recepção. A gente vai ver melhor o que é isso, mas basicamente é o seguinte: quando a norma, que é considerada incompatível com a Constituição, é anterior à Constituição, seja ela anterior à própria norma originária da Constituição ou anterior a uma nova emenda constitucional, quando ela é incompatível, ou seja, quando a norma constitucional que torna aquela norma incompatível com o ordenamento jurídico é posterior a essa norma infraconstitucional, o que a gente tem aí não é uma situação de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional, e sim uma situação de não recepção dessa norma infraconstitucional pela nova norma constitucional. Tá? E o STF admite, por analogia, a modulação dos efeitos dessa não recepção. Por exemplo, em vez de se reconhecer que a não recepção ocorreu desde o momento da entrada em vigor da nova norma constitucional, você pode reconhecer que essa não recepção ocorreu em um momento posterior à entrada em vigor da norma constitucional. Tá? Então é possível a modulação de efeitos também no juízo de recepção e não recepção. É possível classificar a inconstitucionalidade em diferentes espécies. Tá? Inclusive, essa classificação tem relevância até mesmo na jurisprudência. Vocês já vão entender por quê. Bem, e aí essa classificação é feita a partir de diferentes critérios, tá? Veja, quanto ao objeto da inconstitucionalidade, ela pode ser por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade é por ação quando você tem uma conduta comissiva, né, que produz uma norma ou um ato material incompatível com a Constituição. E ela é por omissão quando a Constituição manda que certa providência seja adotada e essa providência não é adotada. Existe uma omissão que contraria a Constituição. Quanto à natureza, a inconstitucionalidade pode ser material ou formal. Tá? Lembrando que isso aqui apenas se aplica para a inconstitucionalidade por ação. Porque se há uma omissão inconstitucional, a gente não pode dizer se essa omissão é inconstitucional do ponto de vista material ou formal. Ela simplesmente existe. Simplesmente há uma omissão, há um não fazer. Nada foi feito para concretizar a Constituição. Tá? Bem, a inconstitucionalidade material é aquela que ocorre quando o conteúdo do ato é incompatível com o conteúdo da Constituição. E a inconstitucionalidade formal é aquela que ocorre quando o processo de produção daquela norma infraconstitucional não observou o processo de produção estabelecido para essa espécie normativa pela Constituição Federal. Tá? A inconstitucionalidade material também é chamada de nomoestática, tá? E a formal é chamada de nomodinâmica. A material é chamada de estática, por quê? Porque o conteúdo é aquele, ele não traz um dinamismo, ele não muda. Já a formal é chamada de nomodinâmica, por quê? Porque ela se refere ao processo de produção da norma. Então nós temos um dinamismo, uma pré-norma em movimento para dar ensejo à criação de uma norma. Tá? Nós temos um processo dinâmico de produção, de criação de uma nova norma. Por isso é chamada a material de nomoestática e a formal de nomodinâmica. A formal, ela se subdivide em algumas categorias. Tá? Nós temos a formal, a inconstitucionalidade formal orgânica, que é aquela que ocorre quando o vício formal diz respeito à incompetência daquela entidade da federação, do órgão, né, que produziu aquela norma. Então era uma norma sobre um tema de competência da União, mas o Estado foi lá e criou uma norma sobre aquilo. É uma inconstitucionalidade formal orgânica. Tá?
A gente pode ter inconstitucionalidade formal propriamente dita, que é aquela inconstitucionalidade em que o próprio processo legislativo estritamente considerado foi desrespeitado, tá? Então, a maioria exigida pela Constituição para aprovar o texto, por exemplo, aí a gente tem uma inconstitucionalidade formal propriamente dita de caráter objetivo, ou então, por exemplo, a iniciativa do processo legislativo para aquele caso não foi observado. E aí a gente tem uma inconstitucionalidade formal propriamente dita de caráter subjetivo, tá? Porque a pessoa que deveria iniciar o processo legislativo não foi a que efetivamente deu início a ele. A inconstitucionalidade formal pode ser também por violação a pressupostos objetivos do ato. Então, por exemplo, a norma constitucional que exige para a criação e incorporação de municípios que isso seja feito dentro do período previsto em uma lei federal, essa lei federal exigida é um pressuposto objetivo do ato. Se esse período previsto em lei não for observado, a gente tem uma violação a um pressuposto objetivo do ato e é uma inconstitucionalidade formal. Tá? E aqui tem uma novidade na jurisprudência do STF. A questão da quebra de decoro parlamentar por compra de votos. Né? Essa foi uma tese que surgiu no contexto das emendas 41 de 2003 e 47 de 2005. Foram emendas que implementaram uma reforma da Previdência na nossa Constituição. O que aconteceu? Essas emendas foram aprovadas bem na época daquele escândalo de corrupção, de compra de votos de parlamentares, que ficou conhecido como mensalão. Né? E aí passou-se a alegar, tanto em ações individuais de caráter subjetivo, quanto em processos objetivos de controle de constitucionalidade, que essas emendas, a 41 de 2003 e 47 de 2005, seriam inconstitucionais porque teriam sido aprovadas por parlamentares que estavam com sua vontade viciada, porque eles estavam votando de acordo com a vontade de quem comprou os seus votos. Houve ali uma compra de votos. Então essa inconstitucionalidade foi chamada por Pedro Lenza, tá? Ele já vem falando isso há muitos anos no seu livro lá. Ele chamou essa inconstitucionalidade de inconstitucionalidade por quebra de decoro parlamentar. Tá? Ele nem enquadrava essa inconstitucionalidade como uma inconstitucionalidade formal. Ele colocava ela como uma terceira categoria ao lado da inconstitucionalidade material e da formal. Tá? Mas o que aconteceu? Em 2020, já no final de 2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a compra de votos de parlamentares caracteriza, sim, uma inconstitucionalidade. E ele disse que essa é uma inconstitucionalidade formal. Tá? Então, essa inconstitucionalidade por compra de votos, que é o que Pedro Lenza chama de quebra de decoro parlamentar, foi enquadrada pelo STF como uma inconstitucionalidade formal. Então, essa hipótese foi reconhecida pelo STF. Agora tem um detalhe, que é o seguinte. Primeiro, o STF disse que nesse caso tem uma inconstitucionalidade, por quê? Porque o devido processo legislativo constitucional exige que haja uma probidade, uma moralidade na votação das proposições legislativas. Isso abrange tanto o processo legislativo de aprovação de emenda, quanto o processo legislativo de aprovação de uma norma infraconstitucional. Tá? Só que, segundo o Supremo, para você reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma com esse fundamento, é necessário demonstrar que houve, a compra de votos de parlamentares em uma quantidade suficiente para efetivamente modificar o resultado daquele processo legislativo. Aí, no caso aqui das emendas 41 e 47, só se comprovou a compra de 7 votos, de 7 parlamentares. E essa quantidade não foi suficiente para concluir que, sem esses votos, aquelas emendas não teriam sido aprovadas. Porque mesmo sem esses votos, se teria atingido a maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional para aprovar essas emendas. Tá? Então, segundo o Supremo, é possível falar nessa inconstitucionalidade formal? É possível, por compra de votos de parlamentares.
Mas para reconhecer a invalidade da norma com esse fundamento, é necessário demonstrar que a compra de votos foi suficiente para efetivamente interferir no resultado daquele processo legislativo. Ou seja, deve-se demonstrar que sem aqueles votos, aquela norma não teria sido aprovada. Tá bom? Seguindo, quanto à extensão, a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial, e aqui se aplica tanto a inconstitucionalidade por ação quanto a inconstitucionalidade por omissão, tá? E aí a inconstitucionalidade total por ação é aquela em que a norma toda está viciada, né? E a parcial por ação é aquela em que só uma parte da norma está viciada. Agora, quando a inconstitucionalidade por omissão, a inconstitucionalidade é total quando a Constituição traz um comando constitucional e nada é feito para implementar aquele comando constitucional, e ela é parcial quando a Constituição traz um comando e alguma coisa chega a ser feita para implementar aquele comando. Só que isso que é feito é insuficiente para atingir os fins previstos na Constituição. O melhor exemplo, e o mais lembrado, é o do salário mínimo. A Constituição prevê que o salário mínimo, lá no artigo 7º, né, que o salário mínimo deve ser regulamentado em um valor que seja suficiente para atender diversas necessidades que o dispositivo constitucional elenca lá, diversas necessidades do trabalhador e sua família. A gente tem a regulamentação do salário mínimo hoje, só que em valor que não é suficiente para atender todas essas necessidades previstas na Constituição. Então a gente tem uma inconstitucionalidade por omissão parcial, tá? Quanto à forma de incidência, a inconstitucionalidade pode ser antecedente ou consequente. A inconstitucionalidade antecedente é aquela que incide no próprio ato que apresenta o vício. Então a gente tem uma norma que é contrária à Constituição, esse vício dela, essa inconstitucionalidade dela, é a inconstitucionalidade antecedente. E a consequente nada mais é do que aquela inconstitucionalidade que é conhecida como inconstitucionalidade por arrastamento. Ela ocorre quando o vício de inconstitucionalidade atinge uma norma, né? E aí essa norma que é atingida, ela apresenta uma inconstitucionalidade antecedente, só que existe uma outra norma que apresenta uma relação de interdependência com essa norma inconstitucional. Então ela, por arrastamento, também se torna inconstitucional. Por quê? Porque ela não tem razão de existir sem que exista aquela norma que tem a inconstitucionalidade antecedente. Por exemplo, uma lei que é declarada inconstitucional e o seu decreto que a regulamenta, o seu decreto regulamentar. Esse decreto regulamentar não tem razão de existir sem a existência da lei. Então, se a lei é inconstitucional, esse decreto também é inconstitucional por arrastamento. E aí é uma inconstitucionalidade consequente. Tá bom? Agora chega uma parte bem importante dessa classificação, que é a classificação quanto ao momento. Quanto ao momento, a inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente. Tá? Eu até trouxe aqui separado para a gente estudar melhor. Vocês já vão entender o motivo dessa importância. Vejam, a inconstitucionalidade originária é aquela que incide na norma desde o momento do seu nascimento. Então a norma já nasceu viciada, que é a regra. A norma já nasce viciada, então a gente tem uma inconstitucionalidade aí originária. A inconstitucionalidade superveniente é aquela quando a norma nasce válida, mas depois, por algum motivo, ela se torna inválida, ela se torna inconstitucional. Veja um detalhe. A inconstitucionalidade originária, ela pode ser de caráter tanto formal quanto material. Ou seja, no momento em que a norma nasce, ela é inconstitucional ou porque ela ofende o conteúdo da Constituição, ou porque ela desrespeitou o processo de elaboração previsto na Constituição. Agora, a inconstitucionalidade superveniente, ela só pode ser material. Por quê? Não tem como ela se tornar formalmente inconstitucional em um momento posterior ao momento de sua criação. Por quê? Porque se ela foi criada observando o procedimento previsto na Constituição para a sua elaboração, acabou. Ela é constitucional do ponto de vista formal. Não tem como depois, formalmente, a Constituição alterar o processo legislativo por meio de emenda constitucional e se reconhecer a inconstitucionalidade formal dessa norma. Tá? Tanto é que no juízo de recepção e não recepção,
o que se considera simplesmente a compatibilidade material da norma infraconstitucional com a nova norma constitucional. Se do ponto de vista formal não há uma compatibilidade da norma infraconstitucional com a nova norma constitucional, mas há uma compatibilidade de caráter material, a norma infraconstitucional é recepcionada, só que aí ela ganha o status formal que está previsto na nova norma constitucional. Tá? Enfim, a inconstitucionalidade superveniente, então, só existe do ponto de vista material. Tá? E a partir daqui, muito cuidado. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, essa inconstitucionalidade superveniente, ela pode decorrer de 3 motivos. Né? Ela pode ter 3 causas. Primeiro, porque houve uma alteração formal da Constituição. Então, existe uma Constituição e existe uma norma infraconstitucional. Essa norma infraconstitucional é compatível com a Constituição. Só que vem, né, em um momento posterior, uma emenda constitucional e altera formalmente a Constituição. Ela altera o texto da Constituição, de modo que a Constituição passa a ter um conteúdo incompatível com aquela norma infraconstitucional. E aí haveria uma inconstitucionalidade superveniente. E eu já vou falar sobre isso, tá? Segura aí. O outro motivo é que haja uma alteração informal da Constituição, né? Uma mutação constitucional, que é aquilo que ocorre quando o mero significado do texto da Constituição é alterado sem que haja uma alteração formal sua. E aí, se ocorre essa alteração informal do conteúdo da Constituição, a gente tem uma inconstitucionalidade superveniente se a norma infraconstitucional for incompatível com esse novo conteúdo da Constituição. E, por fim, essa inconstitucionalidade superveniente material pode decorrer de uma alteração da realidade fática. Tá? Ou seja, quando aquela norma infraconstitucional foi criada, a realidade fática era uma. E essa realidade fazia com que essa norma fosse compatível com a Constituição. Só que depois houve mudanças na realidade fática, o mundo mudou, e isso fez com que aquela norma não fosse mais compatível com a Constituição do ponto de vista material. Tá? Bem, o Supremo Tribunal Federal admite essas hipóteses de inconstitucionalidade superveniente. Muito cuidado com isso aí. Tá? É muito comum a gente se deparar com a afirmação pura e simples de que o STF não admite o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Isso é muito comum. Só que a verdade é que, inclusive em provas, tá? É comum que questões de prova afirmem que o STF não admite inconstitucionalidade superveniente. Se ele afirmar isso de forma genérica, assim, sem especificar nada, e não tiver nenhuma outra alternativa na questão que seja mais correta do que isso, aí você marca isso como certo, tá? Mas você tem que saber essa ressalva aqui. O que o STF não admite como inconstitucionalidade superveniente é quando essa inconstitucionalidade superveniente decorre de uma alteração formal da Constituição. E quando você tem, então, uma emenda constitucional que altera a Constituição, você não fala aí em uma inconstitucionalidade superveniente, tá? Você fala aí numa não recepção da norma infraconstitucional. Tá certo? Agora, quando essa inconstitucionalidade superveniente decorre ou de uma alteração informal da Constituição, que nada mais é do que uma alteração hermenêutica do texto constitucional, ou quando ela decorre de uma alteração da realidade fática, aí o STF admite falar em inconstitucionalidade superveniente do ponto de vista material. Tá? Nesses casos, o STF já reconheceu mais de uma vez um processo de inconstitucionalização, uma inconstitucionalidade progressiva no tempo. E aí eu posso citar 2 exemplos, embora haja mais casos na jurisprudência do Supremo. Um desses exemplos é o amianto. O amianto, na legislação ambiental federal, ele era permitida a sua utilização na construção civil. E o STF considerava válido isso. Só que a realidade fática foi sendo alterada, a tecnologia foi evoluindo, os estudos científicos sobre os danos do amianto foram evoluindo, e o Supremo Tribunal Federal, no fim de 2017, reconheceu uma inconstitucionalidade superveniente do ponto de vista material da permissão legal
da utilização do amianto na construção civil. Por quê? Porque hoje nós temos, primeiro, outros recursos que podem substituir o uso do amianto, e nós temos estudos científicos mais robustos que mostram os danos que o amianto pode causar ao meio ambiente e à saúde dos indivíduos. Tá? Outro caso, o artigo 68 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade do Ministério Público ajuizar a ação civil ex delicto em favor de vítima pobre. Quando a Constituição de 88 entrou em vigor, o Supremo Tribunal Federal entendia que essa norma ainda era válida. Por quê? Porque, embora na Constituição de 88 a atribuição para defender em juízo os interesses das pessoas hipossuficientes, dos pobres, seja da Defensoria Pública, a Defensoria Pública ainda não está instalada e estruturada de modo a dar conta dessas demandas em todo o país. Então, nos lugares em que a Defensoria Pública não está ainda estruturada, essa norma do artigo 68 do CPP continua válida. Agora, onde a Defensoria Pública já se estruturou, essa norma é hoje inválida. Ela foi se tornando inválida conforme a Defensoria Pública foi se estruturando. A gente teve uma inconstitucionalidade superveniente por alteração na realidade fática. Tá? Agora, e a tal da constitucionalidade superveniente? Será que é possível essa constitucionalidade superveniente? Ou seja, uma norma nasceu inválida, né, lá originariamente ela era inválida, e aí ela se tornou constitucional posteriormente por conta de uma alteração formal na Constituição, por conta de uma emenda constitucional. Será que isso é possível? Por que é que existe essa discussão? Porque nós tivemos emendas constitucionais que convalidaram atos infraconstitucionais. Olha só, a gente teve a emenda 42, que convalidou a criação pelos estados e pelo Distrito Federal de alguns adicionais de ICMS para abastecer o fundo de combate à pobreza. E também tivemos a emenda 57 de 2008, que convalidou atos de criação de municípios que ocorreram até 31 de dezembro de 2006. Será que a gente pode falar que o que essas emendas trouxeram foi uma constitucionalidade superveniente? Veja, muito cuidado com isso, tá? O Supremo Tribunal Federal, sempre que ele fala em constitucionalidade superveniente, ele não admite esse fenômeno, tá? Não admite esse fenômeno. Inclusive, ele já decidiu que uma ação direta de inconstitucionalidade não perde seu objeto quando há uma alteração formal no paradigma constitucional de controle. Por quê? Para evitar uma situação de constitucionalização superveniente daquela norma impugnada na ação. Então, sempre que o Supremo vislumbra uma situação em que pode haver uma constitucionalização superveniente do ato impugnado em ADI, ele diz que a ADI não perde o objeto se houver a alteração formal do parâmetro constitucional de controle, do parâmetro superior invocado naquela ação. Então, isso é muito claro na jurisprudência do Supremo. Sempre que ele fala em constitucionalidade superveniente, ele diz que ela não é admitida. Tá? E por que essa discussão existe? Porque no mundo dos concursos já houve uma situação em que o examinador entendeu que essas emendas aqui, que convalidaram esses atos infraconstitucionais, geraram uma situação de constitucionalidade superveniente, de constitucionalização superveniente desses atos. Tá? Isso aconteceu no ano de 2020. Tá? Foi uma prova bem específica, foi uma prova de residência jurídica lá da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, e o examinador entendeu que isso aqui era caso de constitucionalidade superveniente. Tá? E aí, quem respondeu que o STF não admite constitucionalidade superveniente teve uma nota ruim na prova. Depois até conseguiram reverter, algumas pessoas conseguiram, quando recorreram. Tá? E aí conseguiram reverter o resultado. Mas o entendimento do examinador foi esse, de que essas emendas trouxeram aí uma constitucionalidade superveniente. Mas isso é uma situação, um caso bem específico no mundo dos concursos. Tá? A gente tem também outros casos em que uma banca mais padrão, digamos assim, já disse que não é possível a constitucionalidade superveniente,
nem mesmo quando há uma convalidação por emenda constitucional. Na verdade, quando há essa convalidação, o que a gente tem aqui é simplesmente a confirmação da presunção de constitucionalidade dessas normas. Né? A gente sabe que as normas, elas têm uma presunção de constitucionalidade. Né? Então, quando a emenda vem e convalida, ela está confirmando essa presunção de constitucionalidade. Mas o STF não admite a constitucionalidade superveniente, pelo menos até o presente momento. Pode ser até que ele mude de entendimento, mas até o momento ele não admite. E olha só essa prova aqui da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, tá? Prova de 2017, aplicada pelo SESP. Tá? Então, SESP é uma banca que serve como parâmetro para os nossos estudos, porque é uma banca padrão. Essa questão, a banca aqui considerou incorreta a afirmativa que dizia que o STF admite a constitucionalidade superveniente de lei ordinária originalmente inconstitucional por meio de emenda constitucional posterior. Então, a gente tem um padrão aqui do SESP que, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Tá? Então, meu alerta é o seguinte: quando vocês forem fazer um concurso que tem uma banca examinadora diferente, geralmente uma banca própria, é bom ter atenção simplesmente se o examinador de direito constitucional adota o entendimento de que a convalidação de atos infraconstitucionais por emendas constitucionais caracteriza ou não a constitucionalidade superveniente. Tá? Mas, de forma geral, o STF não admite e as bancas de concurso, de modo geral, também não têm admitido, como foi o exemplo aqui do SESP na prova de defensor público de 2017, tá? Lá do estado da Alagoas. Vamos fazer uma pausa aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco da aula para a gente finalizar o tema de hoje.